Meus amigos, e que semana foi essa que vivemos? O vídeo de hoje não poderia ser diferente. Nesse domingo faremos um compilado geral bem rapidinho do que aconteceu de terça-feira até o sábado, o que está acontecendo nesse atual momento com essa situação do colapso do SVB, um grande banco americano, qual que é o FUD que está sendo instaurado por lá, a situação do USDC. Falaremos também, é claro, a situação da agenda econômica para a próxima semana, que promete estar movimentada. Além de uma reunião de urgência do Fed na segunda-feira, teremos dados de inflação tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, além também de reunião de juros na Europa. Sem contar que estamos em um período de blackout nos Estados Unidos, o que pode gerar muitas especulações durante toda a semana. Tudo isso vem logo após a vinheta. Vem comigo! Fala família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Bruno. Como falamos na abertura desse vídeo, hoje temos muito do que tratar, tentarei ser breve e bem sucinto aqui nas informações, mas temos muito a falar, afinal a semana não parou dia nenhum, de terça a sábado foi só bomba e eu vou trazer a recapitulação a partir de agora com vocês. Só antes disso já peço para que você deixe o seu like nesse vídeo se possível, e claro, um comentário ao final se as informações trazidas te ajudaram de alguma forma. Iniciando então, família, na terça e na quarta-feira foram dias marcados por pronunciamentos do presidente do Fed, o Jeremy Powell. Ele falou de maneira pública que ele está preocupado em relação à situação econômica americana e que novos aumentos de juros muito provavelmente serão necessários. E não descartou também a possibilidade de um aumento mais duro, ou seja, novamente acelerando os aumentos em possíveis meio ponto percentual, assim como eles fizeram no final de 2022, onde eles tomaram medidas duras de 75 pontos e encerraram o ano com uma medida mais tranquila de meio ponto. Agora parece que teríamos um 2023 um pouco mais tranquilo, com somente aumentos de 25 pontos, mas dadas as circunstâncias de mercado, o processo desinflacionário desandou um pouco, o mercado de trabalho vem gerando muita inflação, parece que eles vão ter que voltar atrás e tomar medidas duras novamente. Isso não foi descartado e aí os mercados começaram a inclusive precificar para a próxima reunião do dia 22 de março um aumento de meio ponto percentual como medida mais provável pelo comitê norte-americano. E dadas essas circunstâncias, o mercado já vinha sofrendo o suficiente na terça e na quarta, e parece que a quinta-feira foi uma ressaca dos dias anteriores, combinada ao fator de uma quebra de um grande banco, o Silvergate, que é um banco inclusive que desde 2016 é bem crypto-friendly e desde essa época começou a oferecer serviços em criptoativos. Parece que o banco acabou apostando demais as suas fichas em cripto e acabou operando em falência nessa última quinta-feira, gerando um certo pessimismo aos mercados. O Bitcoin corrigiu bastante nesse dia. Somado a isso, outro grande banco, dessa vez o SBV, o Silicon Valley Bank, também o banco americano, declarou que estaria vendendo boa parte das suas ações, cerca de 2 bilhões de dólares, a fim de se capitalizar devido ao momento ruim do mercado de renda variável. Afinal eles são um banco focado com investimentos em startups, e sabendo que estamos passando em um período de bear market, o mercado de startups também vive um momento de inverno. Os investidores, analisando essas medidas tomadas pelo banco, optaram também por vender em massa as suas ações e vimos as ações derreterem tanto na quinta quanto na sexta-feira e o banco declarar falência nessa última sexta-feira e encerrar as suas operações. E no sábado foi divulgado que dentro do SVB investidos estavam 3 bilhões de dólares das reservas da Circle, a emissora responsável pela stablecoin USDC. E dado as circunstâncias, o mercado então começou a vender em massa as USDCs que tinham e trocar por outras stablecoins, com o medo de que possivelmente ela poderia ter algum problema para honrar os seus investidores e então perder o PEG de 1 para 1. Dado isso, o PEG começou a cair e tivemos o USDC valendo cerca de 86 centavos nessa madrugada de sexta para sábado, o que obviamente deixou muita gente com medo do que poderia acontecer com o criptomercado. O Bitcoin, em contrapartida, acabou segurando bem nesse momento de FUD e ficou ali em 20 mil dólares. Ainda no sábado foi divulgado que na segunda-feira teremos uma reunião de emergência do Fed para tratar da situação do SVB, esse colapso que se deu nessa última semana, principalmente na quinta e na sexta. E sem deixar para trás ou tratar com menos importância, a sexta-feira também foi marcada
marcada pela divulgação do payroll, principal dado relacionado ao mercado de trabalho norte-americano, um dos pilares que tem sido acompanhados pelo Fed bem de perto no momento de medidas de possíveis novos aumentos de juros. Nessa última sexta tivemos a divulgação de um dos dados acima das projeções, que no caso foi a quantidade de vagas geradas. No entanto, o salário médio por hora e também a taxa de desemprego ficaram abaixo das expectativas, o que foi um sentimento de certa forma negativo para o Fed, e aí nós tivemos a possibilidade de novos aumentos de juros voltarem a ser aí maior para um possível aumento de 25 pontos. Se antes a probabilidade maior era de um aumento de meio ponto, dado a divulgação do payroll, essa probabilidade agora voltou a ser de 25 pontos. Com a mexida dos mercados, algumas falas de pessoas importantes, nesse momento que eu falo com vocês, as possibilidades de momento são para que tenhamos um aumento de meio ponto aqui como o cenário mais provável, mas eu não levaria isso ainda com total consideração, até porque essa semana será marcada por grandes eventos econômicos que poderão trazer oscilações nessas probabilidades. Ainda nesse final de semana, tendo em vista essa situação complicada da USDC, a Circle garantiu ao mercado que depois da USDC perder paridade com o dólar, eles estariam tomando medidas necessárias aí, quem sabe até a utilização de fundos corporativos para voltar a restabelecer o PEG de 1 para 1 com o dólar. Bom, muita gente ficou com medo e eu dou razão, até porque quando a UST do ecossistema da Terra Luna ruiu, o mesmo foi falado, quando a FTX também ruiu, o mesmo também foi falado, então a gente não sabe se isso de fato vai acontecer, mas até o momento parece que o mercado vem tratando isso aqui como uma verdade e saberemos de fato no decorrer dessa semana a partir de segunda-feira. E para a gente finalizar essa primeira parte do vídeo de recapitulação do que aconteceu nos últimos dias, eu não preciso nem dizer para vocês, né? Com a queda de um grande banco americano, como foi do SVB, outros bancos acabam também entrando nesse efeito de cascata e podem também ruir. Vale lembrar que a queda do SVB é o maior colapso bancário desde 2008, a grande crise americana, como todos nós conhecemos. O First Republic Bank é um outro banco que tem levantado algumas certas suspeitas, já que as suas ações caíram mais de 20% nessa última sexta-feira e começou a se levantar a hipótese se eles teriam liquidez para honrar todos os seus compromissos. O banco veio a responder dizendo que sim, que isso não seria um problema e etc, mas muitos dos seus clientes não se sentiram confortáveis e seguros de possuírem o seu dinheiro lá dentro e claro que foram nas agências mais próximas de suas casas, tanto no sábado quanto no domingo, a fim de tentar sacar qualquer quantia de dinheiro para tentar, obviamente, mitigar os seus prejuízos caso esse banco venha também a declarar falência. Eu trouxe o vídeo para mostrar para vocês que, de fato, muitas pessoas estão reunidas nas ruas tentando sacar qualquer valor, fazendo filas quilométricas nas agências do First Republic Bank, um banco também norte-americano. Finalizando essa nossa recapitulação do que aconteceu nos últimos dias, a partir de agora entraremos no conteúdo que você, que me assiste sempre aos domingos, já está acostumado, a agenda econômica completa para a próxima semana, trazendo os principais eventos dentro da agenda que poderão trazer oscilação dentro dos mercados e volatilidade. Como vocês já sabem, eu já falei por algumas vezes nesse vídeo, a semana que se inicia amanhã promete volatilidade extrema, principalmente pelo que aconteceu na semana anterior e como foi fechado os mercados na sexta, a reabertura na segunda promete ter bastante oscilação. A segunda-feira aqui, como diz o calendário, promete ser um dia mais morno no que se diz a eventos econômicos, mas será um dia de reabertura, será um dia de muita expectativa e, claro, teremos a reunião de emergência do Fed declarada nesse final de semana para tratar da situação do banco americano que ruiu, o SVB. Já a terça-feira eu trago como justificativa para o nosso nome do vídeo de hoje, o castigo final. Basicamente será um dia marcado pela divulgação do IPC. E como eu falei também nesse vídeo, nesse momento as probabilidades são de um possível aumento de meio ponto percentual a taxa de juros no dia 22, na semana que vem. Caso a gente venha a ver um IPC bem controlado, abaixo das expectativas, ou seja, com um processo desinflacionário de fato acontecendo, pode ser que teremos as apostas dentro do monitor de juros alterando um pouquinho a situação e novamente tendo possibilidades maiores de aumentos de 25 pontos na reunião do dia 22.
Caso a gente venha a ver um IPC descontrolado, acima das expectativas, que o processo desinflacionário de fato não está acontecendo, deixando a desejar e mostrando que o processo inflacionário ainda está muito forte nos Estados Unidos, poderemos ver mais uma vez um castigo no dia 22, dado que as circunstâncias do mercado vão apontar para a gente para uma possibilidade maior de um aumento de meio ponto percentual. E como vocês já sabem, se os juros sobem, quem cai são as bolsas. Então seria uma medida muito negativa para todos os mercados, entendendo que a situação já não é boa pelas circunstâncias que estão acontecendo nessa última semana e, claro, aumentos mais duros não trariam para a gente um certo otimismo aos mercados de renda variável. O Bitcoin poderia sofrer com isso, novamente testando patamares inferiores, caso tenhamos aqui os dados de inflação sendo reportados de forma negativa. Quarta-feira é um dia que promete dados também de inflação, já que teremos a divulgação do IPP. Se na terça tivemos o índice de preços ao consumidor, na quarta teremos o índice de preços ao produtor. Outro dado também bem importante desse dia é a venda no varejo, que costuma ser um dado que traz volatilidade aos mercados, é tratado como um dado de 3 touros aqui, ou seja, muita volatilidade é esperada para a divulgação dele. A quinta-feira, como vocês sabem, pedidos iniciais por seguro-desemprego é divulgado nesse dia todas as semanas e teremos a reunião de políticas monetárias da zona do euro. Decisão de taxa de juros será divulgada nesse dia e a expectativa dos mercados é um aumento de meio ponto percentual, o que levaria a taxa de juros a 3,5% aqui, como vocês podem ver. E na sexta-feira, fechando pra gente a semana, teremos o IPC, dados de inflação novamente sendo divulgados, só que dessa vez na zona do euro. Se na terça-feira tivemos nos Estados Unidos, na sexta teremos na zona do euro e, claro, a depender da divulgação desses dados, poderemos ver volatilidade nos mercados. Dito isso, família, a gente vai encerrando o nosso vídeo por aqui. Temos muita coisa a acontecer nessa semana. O sistema bancário está ruindo nos Estados Unidos. Temos essa questão de eventos econômicos que poderão também trazer volatilidade. Vamos ver como será a reabertura dos mercados. SP500 abaixo do patamar de 3.900, o que pode ser um indício negativo aí para o Bitcoin que possa vir a corrigir nos próximos dias. Como sabemos, eu mostrei para vocês, inclusive em um vídeo, as pessoas não estão seguras com o seu dinheiro dentro de instituições centralizadas. Isso é, os bancos americanos. Então pode ser que em um momento duro como esse o Bitcoin venha a prosperar, já que com o Bitcoin você se torna o seu próprio banco. Vamos ver o que acontece nos próximos dias. Essas são as informações de hoje. Se você curtiu, deixa aquele likezão se possível e, claro, um comentário logo aqui abaixo. Dito isso, vejo você no próximo episódio.